Bom, então vamos iniciar essa a aula para o dia 16 de julho de 2023, a lição 3 desse terceiro trimestre. Eu coloquei ele aí no material didático para vocês, na revista digital. A página 1 tem, né, terceiro trimestre de 2023, lição 3. O tema dessa semana é o perigo do ensino progressista. Vamos ver o que significa esse ensino progressista. É o liberalismo teológico, tá, okay? Que ele está chamando de progressista. Na página 2, começa a lição, sempre lembrando que o texto da revista ele estará em letras escuras, em negrito, e o comentário que eu inseri ele vai estar em verde. O que você encontrar em azul significa que é um texto da revista que eu quero destacar com vocês. Então vocês têm na página 2 a lição 3, o perigo do ensino progressista. O texto áureo eu vou fazer uma leitura dele mais à frente com vocês, de todos esses versículos, porque ele realmente é chave, em que o apóstolo Paulo diz que nesses últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e vocês sabem que 10 em cada 10 cristãos que nós conversamos, ele acredita que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu também acredito nisso. Os sinais que nós estamos vendo no mundo são muito fortes. Então, a revista, o tema é bem atual, tá ok? Bom, então, mova aí o seu PDF, vamos até a página 3. Na introdução, eu escrevi um comentário aí com vocês. Primeiro, eu coloquei um versículo em verde, né? No final da página 3, que é o versículo que ele citou de Judas, capítulo 1, versículo 3, que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bom, essa é a epístola de Judas, a epístola que tem apenas um capítulo, né? Ela é curtinha, mas o conteúdo ele deixa claro que haviam pessoas ensinando coisas completamente estranhas ao Evangelho, e ele vai citar um ponto específico. Eu comento com vocês aí no final da página 3. O termo diligência neste versículo é tradução do termo grego spoude, que significa ansiedade em executar. O apóstolo está ansioso para que os cristãos trabalhassem pela fé. Ele estava ansioso para que os cristãos trabalhassem pela fé. O contexto deixa claro que se tratava de uma batalha doutrinária. Veja o próximo versículo. Na revista ele colocou o versículo 3, então eu coloquei o versículo 3 aí no texto para vocês. E prossigo no versículo 4, porque ele vai mostrar que essa é uma batalha doutrinária. Ele diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam, essa aqui é a questão do contexto, né? Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Tá bom? Então, por isso eu comento abaixo. A batalha que ele está falando, batalhar pela fé, quando você vai no contexto imediato, que é o versículo seguinte, ele está dizendo que a batalha era pela divindade de Jesus Cristo. Tá bom? Nesse período, ainda no primeiro século, quando Judas escreveu essa epístola, nesse período já estavam surgindo debates. E um dos pontos mais debatidos era a divindade de Jesus. Por quê? Porque nesse período a grande maioria de cristãos ainda eram judeus que iam se convertendo ao cristianismo. Tá bom? E esses judeus que se convertiam ao cristianismo, eles tinham, muitos deles, segundo a história, rejeitavam que Jesus Cristo era Deus. Alguns até aceitavam que Jesus Cristo seria o Messias, mas eles não queriam ver o Messias como Deus. Nós sabemos que o Antigo Testamento, Deus fala claramente, por exemplo, para o profeta Ageu: eu virei, né, eu pisarei no templo. Então o próprio Deus está dizendo que ele iria vir a este mundo, né? Havia necessidade
de um sacrifício de um inocente, de um cordeiro inocente. Não havia no mundo dos homens, né, ninguém inocente, todos pecaram. Ok? Então, esse sacrifício teria que vir de um homem-deus. Isso pela profecia do Antigo Testamento, do Cordeiro Pascal. Tá bom? Eu prossigo no comentário. O termo dissolução neste versículo é tradução do termo grego aseugeia, que, segundo o dicionário Strong, significa luxúria desenfreada. Tá bom? Então, o texto bíblico está dizendo o seguinte, que eles converteram em dissolução, é a nossa tradução, a graça de Deus, transformaram em dissolução. Bom, o que é dissolução? Foi a palavra escolhida no nosso idioma, mas o termo grego seria melhor traduzido, segundo esse dicionário, como luxúria desenfreada. Bom, o provável é que estava acontecendo algo que é muito comum nos nossos dias, né? Luxúria desenfreada são aquelas pessoas que, infelizmente, acabam usando o dinheiro para uma satisfação própria que o cristão não precisa ter. Um luxo desenfreado, um luxo exagerado, ok? E como eu falei para vocês que tem a questão do judaísmo, eu cito aí um historiador judeu chamado Lawrence Joffe, em sua obra A História Épica do Povo Judeu, descreve o problema da divindade de Jesus Cristo também entre os judeus cristãos. Veja o que ele diz. Após o ano 135 depois de Cristo, o número de judeus cristãos também diminuiu. Eles se sentiram duplamente banidos. Os judeus convencionais os acusavam de falta de patriotismo e heresia em relação à Torá, enquanto os cristãos seguidores de Paulo os rechaçavam por rejeitarem a divindade de Jesus. Bom, nós não temos como saber esse percentual dos judeus cristãos, judeus que se aproximavam do cristianismo, mas rejeitavam a divindade de Jesus Cristo. A questão dos judeus se aproximarem do cristianismo, claro, o cristianismo começou com os judeus, mas eles traziam algumas heranças que eram problemáticas. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, ele evangelizou um gentio, os gentios foram batizados no Espírito Santo, então ele entrou na casa dos gentios, claro, fez refeição com eles. Quando você começa o capítulo 11, o apóstolo Pedro, acredite, ele é chamado por um grupo que se identificavam como os judeus da circuncisão. Okay? Então, era um problema similar. Eram pessoas que vinham para o cristianismo, mas queriam fazer do cristianismo chamar assim, uma corrente do judaísmo, ou uma seita do judaísmo, como alguns tratam, né? E não podia ser isso. O judaísmo, o apóstolo Paulo deixou bem claro em Romanos 11, ele foi rejeitado, ainda que não em definitivo, porque o apóstolo Paulo diz que depois eles vão ser salvos, por fim todo Israel será salvo. Mas hoje o apóstolo Paulo é claro em dizer, eles foram cortados e nós fomos enxertados no lugar deles. Tá bom? Então, a questão que a revista citou de Judas capítulo 1, versículo 4, qual é o contexto? Então, já expliquei o contexto para vocês. Era a divindade de Jesus Cristo. Até hoje, existem pessoas que têm dificuldade, apesar da Bíblia falar bem claro de Jesus Cristo como Deus. Por isso eu coloquei ali, né, o versículo 4 para vocês, porque ele deixou bem claro, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. É mais um texto que está chamando Jesus Cristo de Deus. Ok? Bom, prosseguindo no comentário, vamos agora à página 5. Esse capítulo, ele diz a descaracterização do cristianismo. E ele fala a deterioração moral. Tá bom? Bom, como ele aplica aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, em que o apóstolo Paulo diz que esse será um tempo extremamente trabalhoso,
e eu concordo que a questão moral será trabalhosa. Tá bom? E a questão moral ela é um dos pontos, inclusive, do liberalismo teológico ou do ensino progressista, como ele está dizendo. Mas então vamos ler todos esse versículo de 1 Timóteo para vocês também poderem entender. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o tempo que nós estamos vivendo. Certamente é este tempo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu queria que vocês contassem comigo que esse texto é uma coisa interessante que o apóstolo Paulo diz. Olha, então, primeiro, haverá homens amantes de si mesmo. 1. Avarentos. 2. Presunçosos. É o 3º. Soberbos. 4. Blasfemos. 5º. Desobedientes a pais e mães. 6º. Tá bom? Então você tem aqui um primeiro conjunto de 6 qualidades ruins. Segundo, aí começa um outro conjunto de 6, né? Ingratos, foi o 1. Profanos, 2. Sem afeto natural, 3. Irreconciliáveis, 4. Caluniadores, 5. Incontinentes, 6. Então você já tem o meia-meia. E ele prossegue. Cruéis, 1. Sem amor para com os bons, 2. Traidores, 3. Obstinados, 4. Orgulhosos, 5. Mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, 6. Então aqui o apóstolo Paulo, certamente ele está falando que o espírito do anticristo, o 666, tá ok? Ele estará manifestado na humanidade nessas qualidades ruins. E essas qualidades ruins, quando ele fala aqui, né, de uma degradação, deterioração moral, infelizmente isso envolve tanto o mundo quanto a igreja. Ok? Se nós estamos tratando de liberalismo teológico, vamos lembrar que tem pastores, né, pastores aqui no Brasil que estão defendendo que a Bíblia ela tem que sofrer uma atualização. E o que ele propôs foi exatamente ligando a questão da depravação sexual, ok? Da deterioração moral. Porque, claro, o homossexualismo ele é contra a moral. Deus não criou o homem para se relacionar com outro homem. Deus criou o homem para se relacionar com uma mulher. Então, esse pastor ele está errado. A Bíblia não tem que ser atualizada. A Bíblia tem que continuar sendo pregada do jeito que ela era pregada, em relação à questão moral, a todo tipo de perversão moral. O comentário prossegue. O apóstolo Paulo apresentou 18 características da operação do mal nos últimos dias. 3 conjuntos de 6 características. E separei os 3 grupos, né? Tá ali, primeiro grupo, homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, tal. Depois vem o segundo grupo, o segundo 6, né? Ingratos, ímpios, sem afeição natural, continua na página 6. E o terceiro grupo de 6, cruéis, inimigos do bem. Então, esse texto, como normalmente se interpreta na escatologia, eu dou aula de escatologia há 35 anos. Esse texto se interpreta como o apóstolo Paulo, ok, descrevendo de forma simbólica como o espírito do anticristo vai estar agindo no mundo. Lembre-se que João disse que o espírito do anticristo já estava agindo no mundo nos seus dias, nos dias que ele estava escrevendo as suas epístolas. Ok? Ele disse que o espírito do anticristo já se encontra no mundo. E essas ações, essas atitudes humanas vão crescer, infelizmente, com o tempo. Ok? Ou seja, nós realmente, infelizmente, vamos viver cada dia piores. A deterioração vai crescer. Até porque todo mal vai crescer. Deus comparou esse crescimento às dores de parto. Israel será o que mais vai sofrer. Então as dores de parto estão aplicadas normalmente a Israel. Mas a humanidade toda vai sofrer. E é comparado a dores de parto, que nós sabemos, ela vai crescendo. Ok? Então eu coloquei aí em verde, sempre lembrando que verde é o meu comentário, eu coloquei em verde textos para ajudar vocês
inclusive na aplicação desse 666, tá bom? Bom, prosseguindo, na página 7, ele fala sobre a corrupção da fé. É o item número 3 que ele coloca, a corrupção da fé. E eu coloquei aí um comentário sobre o homem que é considerado o pai do liberalismo teológico. Vocês devem pesquisar na internet, procurar livros, né, sobre liberalismo teológico, e vocês verão que o homem que é considerado o criador, né, do liberalismo teológico, o idealizador do liberalismo teológico, foi um teólogo protestante, Friedrich Schleiermacher, que viveu de 1768 a 1834. Tá bom? Na página 8 eu coloco aí um comentário da Enciclopédia da Bíblia sobre esse Schleiermacher. Na página 8 ele diz: em algumas tendências, como por exemplo a de Friedrich Schleiermacher, a pecaminosidade do homem era visto em termos de imperfeição finita, e não como uma distorção da vontade herdada de nossos primeiros pais. Ou seja, ele já está contra a Bíblia. Os temas da solidariedade humana no mal, a imputação do pecado e a incapacidade natural do homem foram descartados. Essas negações basearam-se numa metafísica não cristã do mal e, finalmente, no entendimento não bíblico da origem humana. A Bíblia é bem claro falar sobre a origem do mundo, a origem humana, a origem do homem. Ele foi criado sem pecado, ele foi criado num estado perfeito, tá ok? Mas, infelizmente, o pecado, né, acabou tomando conta do homem por escolha dele. Né? O homem escolheu o caminho mau. Eu coloquei aí também uma outra citação falando do liberalismo teológico, que ele diz: o Jesus encontrado no Novo Testamento e exaltado nos credos foi mal interpretado como Deus, sendo de fato um homem que alcançou a pura consciência de Deus. Olha o que ele está dizendo, ele já está negando, tá bom, a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, lembre-se, esse foi exatamente o tema inicial, escolhido pelo autor, né, da revista, citando Judas, capítulo 1, versículo 3. O versículo 4 mostra, a questão era a divindade de Jesus, porque eles rejeitaram o Deus nosso Salvador, Jesus Cristo. Ok? Então, é interessante que essa visão de Schleiermacher é exatamente o que Judas está falando. Ou seja, e nesses últimos dias vai aumentar o número de faculdades teológicas. Infelizmente, aqui eu vou ser antiético, até a FAECAD, já que ela tem teólogos protestantes, e os teólogos protestantes, eles, por via de regra, eles pregam o liberalismo teológico. Eles pregam o liberalismo teológico. Esse Schleiermacher, ele é um dos grandes homens na visão protestante. Ok? Pois bem, vamos prosseguindo então na leitura. Então, eu vou até reler de novo, né? Lembrando, estamos na página 8, entraram mais alguns alunos agora, estamos na página 8, que eu estou lendo. O Jesus encontrado no Novo Testamento e exaltado nos credos foi mal interpretado como Deus. Essa é a visão de Schleiermacher do liberalismo teológico. Sendo de fato um homem que alcançou a pura consciência de Deus. Via a Cristo como Salvador, porque nele brilhava a dependência absoluta em Deus, e sua obra consistia em transferir ao ser humano essa consciência e dependência absoluta da divindade. A religião é a consciência da divindade, tal como se encontra em nós mesmos e no mundo. Quer dizer, ele está claramente negando a divindade de Jesus Cristo. Por quê? É um princípio do liberalismo teológico. Eu falei isso com vocês numa outra aula. Existe o liberalismo teológico extremista, que eu chamo de liberalismo xiita,
e o liberalismo moderado, tá bom? Mas todo liberalismo teológico, você tem que observar o seguinte: ele vai rejeitar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Foi o que aquele pastor fez aqui no Brasil, propondo uma alteração da Bíblia para atender os homossexuais. Ele era pastor de uma igreja batista protestante, né? E sempre falando de protestantismo, as igrejas têm que tomar muito cuidado, saber a diferença entre nós e os protestantes. Os protestantes, eles mantiveram um batismo inválido. O batismo de recém-nascido não é batismo cristão. O batismo cristão é um batismo que marca a confissão de fé do homem. A Igreja Católica mudou isso, o batismo passou a ser um ato para livrar o homem do pecado original. Não é mais um testemunho de fé em Jesus Cristo. A criança não pode dar testemunho de fé em Jesus Cristo. A Igreja Católica inventou isso, tá bom? As igrejas protestantes seguiram esse batismo inválido. O batismo de criança não é um batismo cristão, porque ele não tem confissão de fé. E eu sempre repito, essas igrejas batistas protestantes têm que procurar uma igreja verdadeira e ser batizado, porque o batismo cristão, o nosso batismo, se nós falamos, quem foi que me batizou? Foi uma pessoa que recebeu um batismo válido, quando adulto, após confessar os seus pecados, confessar a sua fé, ele foi batizado. E quem batizou ele também passou pelo mesmo processo, e você vai retornando na história assim até os apóstolos. Essa história que a Igreja Católica diz que ela acabou com todos os batismos de recém-nascido, isso, a Igreja Católica diz que acabou com todos os batismos de adulto, que ela diz que exterminou essas igrejas, né? Isso não é verdade. Nós estamos aqui, nós somos resultado daquele batismo dos apóstolos. Então não caiam nesse engano. Bom, e depois também o comentário prossegue. Para Schleiermacher, os sentimentos é que interessa a religião. Identifica Deus a molde de Spinoza, com o mundo, considerado como um todo. Posteriormente, identifica-se com os pensamentos de Agostinho e Calvino. A autoridade final da religião não são as escrituras, nem a razão, nem uma relação entre as duas. Antes, é o sentimento religioso, uma espécie de intuição combinado com a experiência religiosa dali derivada. Então ele fala o seguinte: a questão é o sentimento religioso. Bom, se a questão é o sentimento religioso apenas, sem pensar nas escrituras, sem pensar na Bíblia como o caminho para nós nos salvarmos, olha, os indianos também têm sentimento religioso. Se for comparar o sentimento, por exemplo, do indiano Mahatma Gandhi com o sentimento dos papas, os papas mandaram matar, seguindo a teoria da guerra justa, de Agostinho de Hipona, Lutero mandou matar, Calvino mandou matar, todos seguindo essas teorias. Então, Mahatma Gandhi seria salvo na frente deles, ou então só Mahatma Gandhi seria salvo. Então essa questão de o sentimento religioso é o que importa? Não, porque existem pessoas que têm um falso sentimento religioso. O que significa um falso sentimento religioso? É fundamentado em uma doutrina que não é a doutrina bíblica. A Bíblia é o único livro que leva o homem à salvação. Nós não podemos mudar isso. E você veja também que ele disse aqui que Schleiermacher, ele acreditava em Deus, se você quiser marcar aí, a molde de Spinoza. O que significa isso? Spinoza foi um judeu, filósofo, que ele foi até banido do judaísmo, né, por conta dele não acreditar no Deus pessoal como os judeus acreditam e como nós acreditamos. Ok? Deus para Spinoza era a natureza ou o organizador da natureza, tá bom? Mas ele não via o organizador da natureza como um Deus pessoal que pode trabalhar na nossa vida, que pode enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Não, isso ele não via. Ele seguia a corrente que dizia que Deus pode ter até criado esse mundo, mas ele abandonou esse mundo nas nossas mãos e foi viver em outra parte do universo. Ou seja, é uma pessoa que eu não considero um cristão, não posso considerar esse homem cristão. Mas ele era um alemão protestante luterano, ok?
E entre eles ele é considerado um grande personagem, um grande pregador. Mas o homem só fez mal para o cristianismo, vamos assim dizer, né? Bom, na página 10 eu coloquei um outro personagem aí, que é chamado Charles Spurgeon. Ele é um batista, ele era, né, um batista protestante. Não se espante com aquele charuto ali na mão dele, mas fumava charuto normalmente, né? Eu digo também que é outro pseudo-cristão, né? Que as doutrinas que ele pregava eram as doutrinas católica e protestante. Da predestinação é um grupo de batista que eles seguiram a doutrina católica. Quando você vai estudar as igrejas batistas, você tem pelo menos 3 igrejas batistas de destaque. A Igreja Batista Independente, que ela é uma igreja que não é protestante, ela é uma igreja que se identifica com os anabatistas. Eles são pentecostais antes das Assembleias de Deus. Eles chegaram aqui no Brasil 1 ano depois das Assembleias de Deus, ok? Mas eles são pentecostais. Existem documentos, né, de 1850, ou seja, cerca de 50 anos das Assembleias de Deus, antes das Assembleias de Deus, em que eles já eram pentecostais. Existem os batistas gerais e os batistas protestantes. Os batistas independentes, nós acreditamos que eles vieram lá das igrejas anabatistas, igrejas cristãs. Os batistas gerais e os batistas protestantes, eles nasceram quando? Eles nasceram em 1611. Eles saíram da igreja protestante anglicana puritana. E aí eles se dividiram um pouco. Depois um grupo seguiu a Igreja Batista Geral, defendendo o livre-arbítrio. A Igreja Batista Geral ela é muito parecida com a Assembleia de Deus e com a Igreja Batista Independente. A única coisa é que ela não é pentecostal. Já a Igreja Batista Protestante, se você for convidado um dia para ir numa igreja batista, é horrível ter que falar isso assim abertamente. Mas antes, faça uma pesquisa que a Igreja Batista Protestante, quem trouxe ela para o Brasil foi o satanismo maçônico. O satanismo maçônico patrocina eles, tá bom? Isso aí você vai encontrar na internet largamente. Basta você pesquisar, se quiser anotar o que eu vou falar agora, pesquisar no Google, assim, por que os primeiros missionários batistas eram maçons? Ali são batistas espantados. Por que a maçonaria patrocinou a Igreja Batista? O que eles não percebem é que eles patrocinam um tipo de igreja específica, que é a Igreja Batista Protestante. O satanismo não vai patrocinar a igreja evangélica. Quem acreditar nisso enlouqueceu. O satanismo quer destruir a igreja evangélica. Então por que o satanismo patrocina a Igreja Batista Protestante? Isso é estranho. Né? Por que patrocinou? Você pode ver o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, ele veio patrocinado pela maçonaria. Bom, Charles Spurgeon, esse homem aí, está aí na página 10, né? Eu coloquei um texto dele para vocês também analisarem. Ele diz: longe de mim sequer imaginar que entre os muros de Sião haja somente cristãos calvinistas, ou que aqueles que não compartilham das nossas ideias não serão salvos. Alegro-me em confessar que tenho certeza de que há alguns do povo de Deus, mesmo na igreja de Roma. Irmãos, a igreja de Roma praticou e pratica o culto aos mortos. O culto aos mortos, eu digo que ele é a principal coluna desse edifício que é a Babilônia apocalíptica. Nós não podemos dizer que tem salvo lá, porque nós estamos contrariando a doutrina bíblica. E sempre que nós formos contrariar a doutrina bíblica, se nós deixarmos a doutrina bíblica de lado, isso passa a ser um liberalismo teológico. É claro que se você for pesquisar sobre Charles Spurgeon, tá ok? Você vai encontrar texto dizendo que ele criticava os liberais teológicos. Mas como eu disse, existem vários liberalismos. Aquele liberal teológico que não acreditava em milagre e em ressurreição, Charles Spurgeon, ele desprezava. Mas você dizer que a igreja de Roma, ainda que praticando culto aos mortos, seja cristã, Calvino também disse isso,
que eles eram cristãos, mesmo que praticassem o culto aos mortos, apesar dele ter condenado o culto aos mortos nos seus escritos. Então, isso é uma incoerência. E essas incoerências doutrinárias, irmão, pode levar a pessoa para o inferno. Então, a questão doutrinária, nós não podemos abrir mão, tá bom? E eu comento, né? Charles Spurgeon, comumente referido como C.H. Spurgeon, que viveu de 1834 a 1892, foi um pregador batista reformado ou batista protestante, tá bom? Os protestantes o chamam de o príncipe dos pregadores. Eu acrescentei protestante, né? Porque quando você já vê nas imagens na internet, você encontra o homem com um charutão na boca. Eu normalmente ainda falo com meus alunos descontraídamente, vou ter que descontrair aqui também. Normalmente eu digo que um bom assembleiano chamava charuto de chupeta do diabo, né? Mas vamos deixar essa parte. Pois bem, vamos pular um pouquinho mais. Vamos para a página 13, onde tem aí o capítulo 2 da revista. Página 13, o capítulo 2 da revista, que é as teorias progressistas. Então, a primeira coisa que ele diz é que essas teorias, elas resultam numa desconstrução da Bíblia. Qualquer teoria que vai, de alguma maneira, desfazer qualquer parte da Bíblia, irmãos, qualquer livro da Bíblia, ou dizer que a Bíblia não foi escrita por Moisés, que tem partes da Bíblia que foram assim plagiadas do paganismo, tudo isso é liberalismo teológico, seja extremista ou moderado, ok? Então, na página 13, eu coloquei um ponto em verde aí, onde tem duas linhas. Se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar, que é a teologia do evangelho social e a teologia do cristianismo sem religião. Acredite, isso existe. Então, a teologia do evangelho social, o comentário diz, recebe este nome porque seus teólogos propunham uma aliança entre cristãos e marxistas, porque criam que assim seria estabelecida a justiça social. Veja bem, o marxismo, ele não serve para o cristianismo, porque marxismo, ele é uma imposição de uma suposta justiça social, daquilo que eles acreditam ser justiça social. Você nunca terá justiça social com imposição. Ok? Então, e o marxismo, desde o começo, ele diz que o cristianismo ele tem que ser controlado ou banido. Né? Bom, o segundo, a teologia do cristianismo sem religião. Criam em Jesus, mas ensinavam que o homem pode viver bem sem Deus e sem religião. Ou seja, até as palavras de Jesus, não são palavras boas, mas eles não veem o cristianismo como um resgate, como o único caminho para resgatar o homem. Eles não veem isso, tá bom? Bom, ainda na página 13, eu coloquei em azul, ou seja, em azul significa uma parte da revista que eu quero ler com vocês. Final da página 13 diz: o teísmo aberto, é o texto da revista. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres do homem. Olha que absurdo. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Né? Olha, a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele sabe, ok? Tanto que ele já determina anteriormente, né, para o profeta, ele anuncia para o profeta o que vai acontecer. E não é verdade que Deus, por exemplo, anuncia ao profeta e depois ele sai atrás para fazer aquilo acontecer. Não. Quando Deus disse, tá bom?
que a semente da mulher seria ferido no calcanhar, ou seja, seria traído, é porque Deus sabia o futuro e sabia que Judas iria traí-lo. Mas o que esses calvinistas, esses progressistas, protestantes, reformados pregam? Eles pregam que Judas, ele traiu Jesus porque Deus determinou que ele fizesse isso. Isso está errado. Deus não vai determinar, ok, que o povo rejeite Jesus e que um homem traia Jesus e que depois o povo mate Jesus. Deus anunciou isso porque ele sabia que aconteceria. Então guarde isso que eu falei com vocês. Deus, ele não anuncia o futuro e depois sai atrás para fazer o futuro acontecer, o que ele havia anunciado. Não. Ele anuncia o futuro porque ele sabe que o futuro, o que vai acontecer no futuro, porque ele é presciente, tá bom? Bom, prosseguindo, na página 14, nós temos um probleminha aí, né? Eu até botei em verde, mas está errado. Deveria ser azul. Eu vou corrigir isso depois no arquivo definitivo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas se quiserem anotar, eu tenho uma parte aí em verde que não é meu comentário, é comentário da revista. O item 3, que diz assim, a teologia da demitologização, ou seja, de desfazer o mito, ou mitificar algo ligado ao mito. E ele comenta, em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é comentário da revista, irmãos, eu deixei em verde aí, depois eu vou corrigir. A revista comenta, o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Bom, essa parte, essa definição da revista não está correta. Mito não é isso. É assim que as pessoas aplicam o termo mito. Mas num trabalho acadêmico, o que nós temos que fazer? Nós temos que descrever o verdadeiro significado de mito, ou de uma palavra que nós estamos estudando, e depois identificar como as pessoas aplicam aquela palavra. Um exemplo. O que significa religioso? Religioso significa aquele que busca uma religação, no caso, uma religação com Deus. Mas a palavra em si, religioso, é aquele que busca uma religação. Religião é religação, tá bom? Então, religioso é aquele que busca uma religação com Deus. Mas o termo religioso hoje é aplicado de uma maneira completamente diferente. Religioso passou a ser alguém que busca uma religação com Deus de maneira falsa, através de coisas aparentes. Mas este não é o significado de religioso. É o mesmo caso de mito aqui, tá bom? Então eu coloquei mais abaixo, agora na página 15 para vocês, o que significa mito, e eu peguei aí da enciclopédia, do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que eu considero o melhor dicionário que nós temos, ok? De teologia, porque ele detalha bem no grego e na história. Então veja, ele descreve o termo mitos, tá bom? Como ele aparece na história. Ele diz, mitos se emprega para qualquer tipo de fala. Significa ser perito na fala. Esse é o significado de mito. E ele continua, mais especificamente, emprega-se para uma história, seja verdadeira, seja falsa. Ou seja, o mito em si não está descrevendo algo religioso, tá bom? Como ele propôs ali, uma história de caráter religioso que não tem fundamento. Você veja, os fãs do Bolsonaro chamavam o Bolsonaro de mito. Será que eles estavam dizendo que Bolsonaro seria alguma coisa religiosa, de caráter religioso e sem fundamento na realidade? É claro que não. Mito não significa isso, né? É ruim a gente fazer isso, mas está aí o significado da palavra mito. Agora, o que ele colocou ali não está 100% errado. Por quê? As pessoas aplicam o termo mito a algo religioso e que é fictício. Passaram a aplicar assim.
mas mito não é isso, tá bom? Então, nesse caso, eu até evito utilizar o termo mito no seu significado etimológico, né? Ser perito na fala, tá bom? Porque as pessoas já não veem o termo mito nesse significado. Eles veem como algo inventado. Então, por isso, eles acabam, esses liberais teológicos, dizendo que a Bíblia está cheia de mitos, dizendo o seguinte, que a Bíblia está cheia de histórias inventadas, né? E não é isso, tá, ok? Então eles acabaram aí usando, infelizmente, a aplicação, tá bom? Mas não deveria, ok? Não deveria. Pois bem, prosseguindo, ainda na página 15, eu botei agora corretamente um texto em azul, que é o texto da revista, que é o número 1, reafirmando a autoridade bíblica. Ele diz, em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrante palavra de Deus. E, essa parte em azul que eu destaquei, validar o princípio de sola escritura, somente a escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Eu mostrei para vocês aí 2 teólogos protestantes reformados que não seguem esse princípio, porque, de alguma maneira, se você desacredita nas Escrituras em qualquer ponto, mesmo dizendo que tem salvo lá naquela igreja que pratica o culto aos mortos, você está praticando o liberalismo teológico. Então, sola escritura, ou seja, somente a escritura, realmente foi um dos lemas da Reforma. Tá ok? E ele prossegue dizendo, nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Vou parar aqui e agora vamos para a página seguinte, a página 16. Eu vou ler um texto de Lutero e veja se Lutero realmente tinha esse respeito pelas Escrituras. Se Lutero, se a Reforma Protestante é um modelo para nós. Lembre-se que na aula 1 eu expliquei para vocês, Lutero, ele continuou praticando o culto aos mortos até o fim da vida dele. Você entra no site das igrejas luteranas, pode pesquisar na internet. Ele diz lá, a igreja luterana pratica o culto aos mortos até hoje, Lutero praticou até o fim da sua vida. Mas vamos ver, eu coloquei na página 16, Lutero e a erosão da ortodoxia, que foi um texto da revista, né? O comentário diz, conta o célebre escritor Chesterton, convertido do protestantismo à fé católica, que Martinho Lutero era propenso a ataques de fúria irracionais, durante um dos quais arrancou da Bíblia a carta de Tiago. O próprio Lutero reconhece sua posição acerca desta carta no prólogo do Novo Testamento da sua Bíblia, né? Ele diz, palavras de Lutero, deve-se distinguir entre livros e livros. Os melhores são os evangelhos de São João e as cartas de São Paulo, especialmente a dos Romanos, Gálatas e Efésios e a primeira carta de Pedro. Estes são os livros que te manifestam a Cristo e que te ensinam tudo o que precisas para a salvação, ainda que não conheças nenhum outro livro. Agora preste atenção no que ele vai falar sobre a carta de Tiago. Ele diz, a carta de Tiago, diante destes livros, nada mais é do que palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Irmãos, qualquer indivíduo que fala isso nos dias de hoje, um cristão tem que chamar ele de herege. Então Lutero, um homem que praticava o culto aos mortos até o fim da sua vida, tá bom? Dizia que a carta de Tiago tinha que ser rasgada e jogada no lixo. E por que ele falava isso? Porque Tiago dizia que depois da fé o homem tem que praticar obras, ou seja,
ele tem que demonstrar com uma vida transformada. Não basta ter fé. Ah, eu tenho fé em Deus, mas não obedeço, a minha fé não vale de nada. Se eu tenho fé em Deus, mas obedeço, então a fé tem valor. Por isso que o Tiago falou, olha, eu demonstro a minha fé através das obras. Aquele que tem fé em Jesus, ele larga tudo e pratica as obras verdadeiras, ok? Então, Tiago está certo e Lutero está errado. Eu expliquei para vocês na lição número 1 e vou repetir. Quando Lutero diz que a salvação é somente pela fé, que não precisa mais nada, isso significaria que os demônios estariam salvos, irmãos. Por quê? Porque os demônios têm fé. A Bíblia diz isso claramente. Se basta ter fé para ser salvo, os demônios estariam salvos. Então percebam que existe uma sutileza maligna por trás dessa palavra de Lutero. Tanto que ele diz que a Epístola de Tiago tem que ser tirada da Bíblia. Porque a Epístola de Tiago vai contra a doutrina dele. Se a Epístola de Tiago vai contra a doutrina dele, nós cristãos temos que falar que Lutero está errado. Porque se Lutero estiver certo, Tiago está errado. E Tiago estando errado, a Bíblia estaria errada. Irmãos, nós temos que olhar para a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Se nós não acreditarmos nisso, se nós acreditarmos que tem, por exemplo, a carta de Tiago que pode ser descartada, né, que teria sido colocada ali por engano ou por uma fraude, por qualquer motivo, nós estamos trabalhando contra a nossa fé. E Lutero trabalhou contra a verdadeira fé em Deus. Se você me perguntar se Lutero é cristão, eu digo que não. Lutero é igual esse pastor aqui de São Paulo que queria atualizar a Bíblia para atender os homossexuais. Por quê? Ele está desconsiderando alguma parte da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Infelizmente, o que a revista colocou? A revista ela está com esse pensamento de aproximação com os protestantes. Eu tenho que ser bem direto com vocês. Aproximação com os protestantes, irmãos, significa morte espiritual. Você vai acabar praticando um batismo inválido, porque o batismo de recém-nascido não tem valor. Todos esses protestantes aí, se eles não procurarem uma igreja verdadeira e não forem batizados, com o batismo verdadeiro, segundo a Bíblia, eles não estão salvos. Só existe um batismo, e esse batismo tem que ser com confissão de fé. Então, quando o autor da revista aqui, né, vamos validar o princípio de sola escritura, tá ok? E fala em Lutero, irmãos, Lutero ele não é um modelo para nós, ele é um modelo para os luteranos. Tá ok? Então, abram os olhos, tome cuidado com essas doutrinas que, infelizmente, a igreja está adaptando, tá ok? Eu vou passar depois para vocês um link lá no grupo de um judeu, um professor judeu, que é até um bom professor. Eu gosto das aulas dele, das explicações dele, mas, infelizmente, esse professor, ele foi contaminado, tá bom, pelo liberalismo teológico. O texto que eu vou passar para vocês, o link, ele faz um comentário sobre o livro de Daniel, e ele fala claramente que o livro de Daniel tem partes que não foi escrito por Daniel, tem partes que elas foram inventadas, foram escritas, 300 anos depois da morte de Daniel. Se você fala isso, você está pregando o liberalismo teológico. Você vai falar, mas pastor, o liberalismo teológico está entre os judeus? Sim. Os judeus hoje, eles seguem essa heresia que foi inventada pelos protestantes. Os protestantes inventaram aquilo que eu chamo de a pior praga dos últimos tempos, que é o liberalismo teológico. Por quê? Porque você desacredita nas escrituras. Imagine, tem cristãos que caem nesse erro de acreditar no liberalismo teológico, em Schleiermacher, em Lutero. A pessoa vai começar a acreditar que Tiago tem que ser rasgado e jogado no lixo, tá bom?
Mas isso nós sabemos que está errado, tá bom? Então eu vou passar depois um link desse professor, ok? Que é um professor judeu, que é um bom professor, mas resolveu comentar sobre até as 70 semanas de Daniel. Ele diz que aquilo ali está tudo errado, que aqueles textos foram escritos muito depois que Daniel morreu e alguém inseriu lá de forma indevida. Isso é inacreditável para um judeu, né? Ok? Ou seja, ele deveria acreditar nas Escrituras. Então, vamos dizer, esse judeu, ele está parecido com esses judeus que nos dias do Novo Testamento rejeitaram a Jesus Cristo, ok?